Know me, take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers, it's time to lose these naysayers. Agora nós estamos em frente à Coluna da Vitória. Isso aqui é um marco, né, que foi construído em comemoração a vários triunfos militares. No topo da coluna tem uma figura angelical, alada, que representa a Vitória, a deusa romana da Vitória. Se tiver interesse em fazer visitas, é permitido. Porém, você tem que ter uma boa disposição para subir 285 degraus, porque não tem elevador. Mas é uma vista panorâmica maravilhosa. We don't need to work so hard. We don't need to act strong. It's been too long. Love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and get to know me just for me. Don't bail out and leave. E aqui mais de pertinho a gente pode perceber no granito e no painel as marcas de bala que foram feitas ainda na Segunda Guerra Mundial. A base é decorada com 4 relevos de bronze, representando as batalhas mais importantes das guerras de unificação. E na sua coluna ostenta 60 canhões dourados capturados nas 3 guerras de unificação. E no topo temos a Vitória, que é conhecida como a deusa da vitória na mitologia romana, que está segurando uma coroa de louros na mão direita e um estandarte com a cruz de ferro na esquerda. We don't need to act strong. It's been too long. Oh, love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and get. E esse belíssimo parque fica no centro da cidade de Berlim e a gente pode perceber o cantar dos pássaros. Muito bonito o parque, também vale a pena uma visita. O Estádio Olímpico de Berlim foi construído a partir de 1934 para os Jogos Olímpicos 1936, que se iniciou a tradição de carregar a tocha olímpica da cidade de Olímpia, na Grécia, até o local que cedia os Jogos e foi local da final da Copa do Mundo de 2006. Atualmente, o estádio, que tem capacidade para mais de 74 mil pessoas, cedia grandes eventos, tanto esportivos como shows e apresentações. A cúpula e o terraço do Reichstag podem ser visitados de graça, mas é necessário fazer um agendamento prévio. E na cúpula de cristal pode-se visualizar diretamente a sala do parlamento. E no interior da cúpula é possível ver diversas fotos antigas, através das quais é contada a história do parlamento e seus momentos mais importantes. Nós estamos agora em frente ao Parlamento Alemão de Berlim, que foi inaugurado em 1894. Durante a Segunda Guerra foi totalmente destruído e houve um intenso debate se haveria a reconstrução dele ou a derrubada. E optaram pela reconstrução e mais ou menos no ano de 1956, ele foi totalmente entregue, reconstruído, e a única coisa que não ficou original foi a sua cúpula, que hoje é uma cúpula de cristal. We don't need to work so hard. We don't need to act so strong. It's been too long.
símbolo da cidade de Berlim são os ursos, que vem de Albrecht I, o urso. Ele foi um guerreiro saxão que dominou as terras onde hoje fica Berlim, lá por volta do ano 1100. Estamos em Berlim, em frente ao portão de Brandemburgo. Esse portão foi construído no final dos anos de 1700 e é o único portão da cidade sobrevivente de Berlim. Ele foi severamente danificado na Segunda Guerra Mundial e aí passou por uma extensa renovação, nos anos 2000. Ele está totalmente restaurado e é o símbolo não só da turbulenta história da Alemanha, daqui da região, mas também da reunificação de Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Aqui temos o Hotel Adlon, construído em 1907 e que foi um dos mais famosos hotéis da Europa e inspirou o filme de 1932, Grande Hotel, com Greta Garbo. Viemos visitar este aqui, que é o Castelo Charlottenburg. Rainha Sophie Charlotte, a primeira rainha da Prússia, que o inaugurou em 1699 como Palácio de Lichtenburg. Caminhou por estes jardins e, após a sua morte, o palácio e a cidade receberam o nome de Charlottenburg em sua homenagem, e hoje é o maior e mais magnífico palácio de Berlim. E após quase 100 anos de construções e ampliações, o palácio ganhou seu último componente em 1791, o Teatro do Palácio, seriamente afetado na Segunda Guerra Mundial, onde foram necessários mais de 2 décadas para restaurá-lo. O prédio do jardim, com vista para o rio Spree, abriga uma grande coleção de porcelana. Neue Wehr, ou Nova Casa da Guarda, é um memorial para as vítimas da guerra e da tirania, com esta estátua de uma mãe com seu filho morto no colo. A poucos metros da Coluna da Vitória fica o Palácio Bellevue, ou então Bela Vista, que é a residência oficial do presidente da Alemanha. Agora nós estamos dando um giro aqui pelo Alexanderplatz. To go.
A torre de televisão de Berlim, conhecida pelos habitantes locais, destaca-se no horizonte com 368 metros e, de longe, a maior atração turística de Berlim. Construída na década de 1960, os visitantes da torre podem desfrutar de um panorama único de 360 graus da cidade. Então, aqui nós estamos diante do que sobrou do muro que dividiu a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, e tinha um recuo bem grande, onde ficavam arame farpado, soldados, cachorros, enfim, tudo aquilo que era para impedir de que as pessoas atravessassem esse muro. Qualquer tentativa eram então assassinadas as pessoas. Então, em novembro de 1989, o muro foi aberto e vieram pessoas de várias partes do mundo para fazer a pintura do muro, e ele vai ficar, e ficou, né, para a história. E aqui estamos no Checkpoint Charlie, que era um local onde se fazia a entrada e saída entre as Alemanhas Oriental e Ocidental. Para quem vê atualmente esta pequena cancela com um amontoado de sacos de areia, talvez não entenda o que significa, mas neste Checkpoint Charlie que aconteceu o confronto de tanques, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, onde, em outubro de 1961, tanques americanos e soviéticos ficaram frente a frente, prontos para atirar, podendo ali estourar mais uma guerra. KaDeWe, como é mais comumente chamada, é o que se pode chamar de Templo do Consumo, pois com seus 60 mil metros quadrados, o que equivale a 9 campos de futebol e quase 400 mil artigos disponíveis, a KaDeWe é a segunda maior loja de departamento da Europa. Por lá passam mais de 50 mil pessoas diariamente. É uma das principais atrações turísticas da cidade. Então aqui nós temos um monumento pós-guerra e a
a Alemanha decidiu não fazer a reconstrução dessa igreja, né, que foi bombardeada, e ela ficou como uma lembrança da época da guerra. A Igreja do Kaiser Wilhelm é um dos monumentos mais interessantes de Berlim. Com seu estilo peculiar de castelo destruído, dá um encanto especial que realmente consegue alcançar seu objetivo de lembrar a todos aqueles que o vejam que, com a guerra, só se consegue destruir pessoas e tesouros arquitetônicos. E aqui, logo em frente à antiga igreja, foi construída uma moderna capela, formada por cristais azuis que refletem esta bela luz em seu interior. Nas duas laterais do Konzerthaus, temos duas construções que se parecem, mas na verdade não são igrejas. Tanto a Catedral Francesa, juntamente com a Catedral Alemã, com as suas impressionantes torres nas cúpulas, são a razão pela qual Gendarmenmarkt é considerada a praça mais bonita de Berlim, e você definitivamente não deve perder, pois os edifícios são a prova concreta da integração bem-sucedida e da tolerância religiosa. Konzerthaus, ou Casa de Concertos, construído em 1776 e severamente danificado durante a Segunda Guerra Mundial, o Konzerthaus reabriu em 1984, após restauração como sala de concertos, e é local da Filarmônica de Berlim. Se você gostou do que está assistindo, nos ajude. Basta se inscrever no canal e dar o seu like. Isso nos ajudará a manter o canal. E desde já, nós lhe agradecemos carinhosamente. Aqui temos a Câmara Municipal Vermelha, que é a sede do prefeito e do Senado de Berlim, que recebeu esse nome devido sua fachada de tijolos vermelhos brilhantes. A história da Catedral de Berlim começou em 1465 e é certamente uma das catedrais mais imponentes da Alemanha, localizada na Ilha dos Museus, às margens do rio Spree. Esta igreja protestante localiza-se no centro em que a cidade de Berlim foi fundada, e durante centenas de anos de construção e ampliações, em uma noite na Segunda Guerra, foi transformada em ruína, onde somente em junho de 1993 a igreja foi reaberta em um cerimonial. Além da beleza interna da catedral, é possível acessar a cúpula que mostra a ótima localização, onde os visitantes que sobem os 270 degraus são recompensados com uma vista privilegiada para os diversos edifícios históricos da cidade. Aqui temos uma escultura representada por 3 homens completamente furados e unidas entre si,
onde os furos representam a leveza do corpo físico e a união das figuras representa as moléculas, que juntas formam a nossa existência. A ponte Oberbaum é uma ponte sobre o rio Spree e é tida por muitos como a ponte mais bonita de Berlim. Com suas torres marcantes, é uma magnífica construção que já chama a atenção de longe. A ponte tem suas origens em 1724, como uma simples construção de madeira, no final do século XIX, sendo então construída por volta de 1885 uma nova ponte na sua atual forma. Na cidade de Berlim, os deslocamentos são muito fáceis e funcionais, tanto de bicicleta, trem de superfície, metrôs, bondes e ônibus, além dos barcos de turismo que abastecem muito bem a população local e os turistas. Aqui temos a moderna estação que conectará você às principais cidades. Neste bairro residencial, podemos observar que os carros dos moradores ficam na rua e, apesar da largura, a rua é de duplo sentido, mas mesmo assim é funcional devido ao respeito no trânsito. Aqui temos a nova e moderna Berlim. A cúpula que pode se ver aqui atrás é o Castelo da Cidade. E por aqui, seguimos para fazer a visita do Museu de Pérgamo. We were golden, turning blue. I thought you could see it too. A Porta de Estar era um dos 8 portões na muralha que cercava a Babilônia e que dava acesso à cidade, enquanto a via processional era o caminho que levava até a porta. Esta via era um caminho mais exuberante, lineada por paredes belamente decoradas e que era usada em ocasiões festivas como a procissão dos deuses. Com os milhões de tijolos de vidros coloridos encontrados nas escavações arqueológicas onde ficava a Babilônia, a Porta de Estar e a via processional foram remontadas o mais próximo possível das dimensões originais. O resultado de todo este trabalho é impressionante. A Porta de Estar tem 14 metros de altura e 30 metros de largura, decorada em alto relevo com os animais sagrados da Babilônia. E aqui agora temos o impressionante portão do Mercado de Mileto, uma construção romana do século II, uma monumental fachada de 17 metros de altura e 29 metros de largura, que dava acesso ao mercado da antiga cidade de Mileto, localidade atualmente na Turquia. Há de se lembrar que este museu já existia antes da Segunda Guerra, ou seja, tudo isto que se encontra aqui teve que ser guardado em lugar seguro e remontado novamente após a guerra, pois os museus foram bombardeados. E aqui não tem só o Museu de Pérgamo,
mas são vários museus, um ao lado do outro. Então nós estávamos à minha direita no Museu de Pérgamo. Ele está vindo agora para cá, neste novo museu, que é onde está sendo montado o altar de Pérgamo. E de agora em diante, vamos também conhecer todos os pontos que vimos durante o dia e como eles ficam durante a noite, nesta tão bela e reconstruída cidade de Berlim.